Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Urgente saiu a decisão da Conmebol sobre o jogo do Flamengo. Real Betis consulta jogador do Mengão, avaliado em 116 milhões de reais. Flamengo inicia sua preparação para o jogo contra o Grêmio no CT do Internacional. Flamengo agiliza renovações de 2 titulares absolutos do Leonardo Jardim. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O elenco do Flamengo chegou a Porto Alegre nesta sexta-feira por volta das 9 horas da manhã e vai usar as dependências do CT do Internacional para se preparar para o jogo de amanhã contra o Grêmio. A atividade está marcada para hoje a partir das 16h30 horário de Brasília. Para essa partida, o Flamengo vai ter apenas 2 atividades no CT do Internacional, mas os jogadores vão jogar mais descansados, visto que não teve o jogo de ontem contra o Independiente Medellín, lá na Colômbia. Vale pontuar que o jogo entre Grêmio e Flamengo é válido pela 15ª rodada do Brasileiro e vai ser na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A bola vai rolar a partir das 19h30, horário de Brasília, no próximo domingo, e vai ter a transmissão exclusiva do Premier Futebol Clube em canal pago. Apita o jogo o capixaba David Oliveira Lacerda, assistido por Bruno Rafael Pires de Goiás e Pedro Amorim de Freitas do Espírito Santo. No VAR, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais. Hoje é dia de orgulho da nação no NBB e a partida é importantíssima porque o clube tenta iniciar uma reação na série contra o Brasília. O time perdeu o primeiro jogo e agora precisa muito reverter esse quadro. A partida vai acontecer hoje às 19 horas, horário de Brasília, aqui no Maracanãzinho, e os torcedores que não puderem ir ao estádio podem assistir pelo Sport TV. No jogo 1, o Flabasquete perdeu por 85-80. A vitória por 5 pontos dá a vantagem ao Brasília, que se vencer aqui no Maracanãzinho, se aproxima da sua classificação. Os playoffs da NBB acontecem em melhor de 5 partidas. O jogo número 3 vai ser no domingo, dia 10, e se depender aí do resultado, pode dar chance para o Brasília fechar a sua série. A escalação do Flabasquete para enfrentar o Brasília hoje à noite deve ser Chuck Johnson, Negrete, Gui Deodato, Caio Gonçalves e Lucas Doria. O Flamengo já deu o primeiro passo para segurar Agustin Rossi por mais tempo. O clube iniciou o contato com o goleiro para renovar o seu vínculo, que vai até dezembro de 2027, e já sinalizou uma boa valorização financeira para o goleirão. A paralisação do calendário para a Copa do Mundo deve ser o momento ideal escolhido pelo Flamengo para acelerar as negociações e chegar a um acordo definitivo, segundo informações da ESPN Brasil. Mesmo com um contrato mais longo do que a maioria dos jogadores em situação delicada no elenco, o Flamengo não quer correr o risco de perder o Rossi para os assédios externos, porque ele é titular absoluto do time do Leonardo Jardim e foi peça fundamental na campanha campeã do Campeonato Brasileiro e da Libertadores do ano passado. O clube entende que segurar o goleiro com antecedência é a forma mais inteligente de blindá-lo do mercado. A questão salarial é um ponto central, né? O aumento é uma demanda antiga do goleiro, que vê a disparidade financeira dentro do elenco como algo que o incomoda. A diretoria já indicou ao goleiro que a valorização vai acontecer e demonstrou interesse claro na extensão do seu contrato. O sinal positivo dado pelo clube foi suficiente para manter a negociação num clima bem tranquilo nos bastidores da Gávea. O Rossi tem 30 anos e ganha atualmente R$530 mil por mês de salários e está no auge da sua carreira. A experiência acumulada no Flamengo, somada ao alto nível apresentado nas últimas temporadas, faz do goleirão um dos ativos mais valiosos do elenco rubro-negro. Perder um jogador desse perfil de graça ou enfrentar uma situação de desgaste contratual no futuro é exatamente o cenário que o clube não quer passar.
E nessa mesma vibe de renovações, o Flamengo também deu início às conversas para renovar o contrato do zagueiro Léo Pereira, de 30 anos. E a pausa para a Copa do Mundo deve ser também o momento ideal para avançar nesse acordo. O clube já sinalizou uma valorização financeira para o jogador, que tem vínculo até dezembro de 2027. E a diretoria rubro-negra quer aproveitar esse período sem jogos para sentar e fechar os detalhes da sua extensão contratual. A informação também foi publicada inicialmente pelo portal ESPN Brasil. Há, porém, uma variável importante nesse caminho, porque caso o Léo Pereira seja mesmo convocado para a seleção brasileira na Copa do Mundo, o Mengão deve aguardar o fim do torneio para finalizar esse acordo. A diretoria do clube entende que não é o momento ideal para pressionar o Léo Pereira por uma assinatura enquanto ele estiver concentrado com a seleção brasileira e prefere resolver a situação com muito mais calma depois do Mundial. O aumento salarial é uma demanda antiga do zagueiro, que vê a disparidade financeira dentro do elenco como algo que precisa ser urgentemente corrigido, porque atualmente ele ganha R$600 mil de salários mensais. E a diretoria do clube já deu o sinal verde para a sua valorização e demonstrou interesse claro na renovação. O clima nas negociações é descrito como tranquilo, com as duas partes bem alinhadas sobre a vontade de continuarem juntas. No ano passado, o Léo Pereira já havia recebido sondagens de clubes europeus, o que reforça a urgência do Flamengo em agir antes que o mercado se aqueça na próxima janela de julho. O Flamengo está acompanhando de perto a recuperação do Lucas Paquetá, que se encontra em tratamento de um edema no tendão da sua coxa direita. O jogador não viajou com a delegação para a Colômbia, onde o Flamengo não conseguiu enfrentar o Independiente Medellín pela Copa Libertadores, mas ele continua realizando atividades no Ninho do Urubu, aqui no Rio de Janeiro. Na última terça-feira, o Paquetá esteve no centro de treinamento, onde trabalhou em atividades específicas sob a supervisão da equipe de fisiologia do clube. O atleta já voltou a treinar no gramado, o que aumenta as expectativas para o seu retorno aos jogos normais do campeonato. A previsão é que o Lucas Paquetá possa estar à disposição do Leonardo Jardim para a partida contra o Vitória, marcada para o dia 14 de maio, pela quinta fase da Copa do Brasil, jogo de volta. O meia não joga desde o jogo contra o Bahia, quando deixou o campo reclamando de fortes dores na perna direita. Após exames, o Mengão diagnosticou o jogador com um edema naquela região. A comissão técnica tem tratado o retorno do Paquetá com muita cautela, priorizando sempre a sua recuperação completa antes da sua liberação para jogar. Mas existe um otimismo nos bastidores do clube quanto à possibilidade de que ele esteja disponível para os compromissos decisivos do Flamengo nessa temporada. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e eu quero aproveitar também para te convidar a ser membro do nosso canal por apenas R$5 mensais por mês. Você vai fortalecer e ajudar o canal a continuar trazendo as melhores notícias do nosso Mengão queridão. Muito obrigado! A Conmebol sinalizou formalmente ao Flamengo e à CBF nesta sexta-feira que o Flamengo será declarado vencedor do jogo de ontem contra o Independiente Medellín na Colômbia. A partida, que foi cancelada devido à falta de segurança e aos protestos violentos da torcida colombiana no estádio Atanásio Girardot, e vai ter aí seus 3 pontos computados em seu favor. A decisão acontece após uma intensa articulação de bastidores. A diretoria do Flamengo agiu rapidamente logo após os primeiros incidentes, solicitando o encerramento do evento para preservar a integridade física da sua delegação.
O movimento ganhou respaldo imediato da CBF, que intercedeu junto à cúpula da entidade sul-americana, a Conmebol, para garantir que o regulamento de segurança fosse mesmo aplicado com o rigor da lei. Desde o momento da interrupção, o departamento jurídico do Flamengo e a presidência do clube, seu Luiz Eduardo Batista Ubap, trabalharam para demonstrar que o Independiente Medellín falhou gravemente na organização do espetáculo. Segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo, a CBF fez coro à reclamação do Flamengo, pressionando a Conmebol a adotar uma postura punitiva contra a instabilidade institucional apresentada pelo clube mandante. A sinalização positiva da entidade encerra qualquer possibilidade de reagendamento da partida em campo neutro ou com portões fechados. Para a Conmebol, a gravidade dos fatos, que incluíram arremesso de bombas e objetos perigosos e refletiram a incapacidade das forças policiais locais, e justifica a aplicação direta da sanção que beneficia diretamente o Flamengo. Com a soma desses 3 pontos, o WO, o Flamengo atinge a marca de 10 pontos no Grupo A, consolidando-se na sua liderança absoluta do Grupo A. O resultado garante matematicamente a classificação antecipada do Mengão para as oitavas de final dessa competição, restando ainda 2 rodadas para o final da fase de grupos. O Flamengo pode negociar um dos seus principais jogadores nessa próxima janela. Trata-se do zagueiro Léo Ortiz, porque tem 2 clubes interessados nele. Um deles seria o Napoli da Itália. Mas, de acordo com o portal RTI Sport, os italianos não estão sozinhos nessa disputa. A publicação dá conta que o Real Betis da Espanha também fez uma consulta formal ao staff do jogador, mas ainda não há uma proposta oficial. O Flamengo, apesar de não ter interesse na saída do zagueiro, já teria definido uma quantia para negociar com os europeus e não vai abrir conversas por menos de 20 milhões de euros, 116 milhões de reais na cotação atual. Esse valor elevado para um zagueiro de 30 anos o transformaria num dos zagueiros mais caros da história do futebol brasileiro. O Léo Ortiz já fez 21 jogos nessa temporada de 2026. E em 2025, ele foi campeão com o Flamengo da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, marcando 4 gols e dando 2 assistências em 54 jogos. Aí eu te pergunto, você acha uma boa vender o Léo Ortiz agora? Coloca aí que eu quero saber. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse programa. Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço e pra cima deles, Mengão!